Meu nome é Cecília Ferreira, eu sou professora, sou graduada em Letras pelo UFPE e também sou mestre em Teoria da Literatura, também pelo UFPE. Fui convidada para falar um pouquinho sobre os contos de fadas, a importância e relevância de contar ou falar sobre contos de fadas para as nossas crianças atualmente. E aí queria começar falando um pouquinho da literatura, que é um meio de comunicação tão importante para o estímulo da imaginação infantil, diferentemente de meios audiovisuais, como séries, filmes ou desenho animado. A literatura não nos apresenta a imagem pronta, a cena, o personagem. Isso a gente vai ter que criar na nossa imaginação. E não há certo ou errado, cada um cria da sua forma. Isso é muito importante na imaginação infantil. E o que são os contos de fadas? Os contos de fadas são histórias que foram recolhidas da tradição oral, narrativas orais, contadas nas famílias de geração em geração. Eram contadas pelos avós, pais e mães, para os filhos e netos. E geravam, nesse momento da contação, um laço afetivo entre o que conta e o que ouve. E isso é muito importante. Atualmente a gente ainda consegue alcançar esses laços pela contação de história. Os contos de fadas foram recolhidos dessa tradição oral, mas registrados, escritos por alguns escritores que fizeram uma pesquisa. A maioria dos que conhecemos hoje em dia vieram das tradições europeias. E o escritor Charles Perrault, na França, ou os irmãos Grimm, na Alemanha, foram os responsáveis e mais conhecidos por registrá-los. Os contos de fadas são histórias que, apesar de falar de algo imaginário, conseguem relacionar, fazer com que a criança relacione com sentimentos pessoais que ela está vivendo. A autora e estudiosa brasileira Karen Vollenbueff fala o seguinte sobre os contos de fadas. O conto de fadas é moldado pela rápida sequência de acontecimentos e quase nenhuma descrição. De forma simples e objetiva, o conto de fadas abarca o essencial ao ser humano e ao mundo. As etapas da vida, nascimento, dificuldades, recompensa e castigo, trabalho, casamento e morte. A pobreza e a riqueza, miseráveis pastores, reis faustosos. A diversidade humana, madrasta invejosa, camponês simplório, irmão desonesto, caçador corajoso. E a natureza, rios, bosques, ouro e prata. E isso que ela quer dizer são que os elementos do nosso dia a dia, da natureza humana e da natureza da Terra, do planeta Terra, estão muito presentes no conto de fada. Porém, o que define um conto de fadas, a história do conto de fadas, apesar do nome, do gênero, não é a presença da figura da fada, né? E o autor J.R.R. Tolkien, ele explica que o importante no conto de fadas, para ser tal, é que a mágica, seja normal naquele mundo. Então é um mundo onde que seres mágicos e objetos mágicos são normais e não causam nenhum estranhamento. A mágica atrai as crianças, prende a sua atenção e estimula ainda mais a sua imaginação. É importante a gente entender que as crianças, diferente do adulto, têm uma organização mental diferente, né? A gente precisa saber que as crianças têm uma dificuldade de ainda compreender coisas muito abstratas. E o conto de fadas nos auxilia a transformar sentimentos e situações muito abstratas em algo mais concreto, que ela consegue entender e identificar o parecido com o que ela sente. Então, apesar das situações imaginativas, ela sente sentimentos parecidos com aquilo que está acontecendo na história, né? E ela consegue, a partir daí, conseguir organizar os próprios pensamentos e sentimentos e falar deles também e compreender-se. Os contos de fadas são histórias
que dão esperanças, podemos perceber que a grande maioria deles vai nos falar de algum herói, algum ser, algum personagem que era muito pequeno, que não tinha nenhuma característica especial, mas que consegue superar as suas dificuldades e chegar num final feliz. Então, são contos que trazem esperança para as nossas crianças. E de vitória, e que são contos que têm um papel formador no caráter moral e ético das crianças. As crianças conseguem se relacionar com os personagens e compreender o que o bonzinho, qual é a intenção do bonzinho, qual é a intenção do vilão, o que é certo e o que é errado, dando essa formação bem ilustrada e que eles conseguem compreender e relacionar com a vida deles, não de uma maneira consciente, mas no inconsciente eles conseguem perceber que eles têm sentimentos e situações não similares, mas relativas àquilo que está se passando na história, né? Alguns autores consideram os contos de fadas os primeiros conselheiros das crianças. E atualmente existem algumas críticas que os contos de fadas estão ultrapassados, que a gente vê muitas princesas passivas esperando serem resgatadas. E aí a gente pode conversar um pouquinho além disso, ampliar um pouquinho essa visão e pensar que se a interpretação é realmente de que é algo passivo, problemático, porque a princesa não resolve a sua situação, a gente gera uma oportunidade de a gente conversar com a criança sobre aquilo, numa linguagem que ela entenda, mas que a gente possibilite ela refletir sobre aquilo, a gente questione o que você achou e ela consiga tentar formular o pensamento sobre aquilo. É importante a gente conversar, além de conversar também sobre essas histórias. E a gente pode ampliar, abrir o leque e aumentar o nosso repertório de contos de fadas. A grande maioria dos contos de fadas nos chega pelo audiovisual, como eu falei, histórias da Disney, por exemplo, que atualmente tem tentado se atualizar muito bem. Mas existem muitos outros contos de fadas que não foram adaptados e que não mostram essas características. O conto de fadas, por exemplo, Pele de Asno, que foi registrado por Charles Perrault, fala de uma princesa que ela, junto com a fada madrinha, com um auxílio mágico, mas é ela quem busca a saída. Ela consegue superar a sua dificuldade e ainda salvar um príncipe. Então a gente pode abranger mais isso e descobrir novas histórias que são talvez mais interessantes para aqueles que pensavam que os contos de fadas estavam ultrapassados. E a fantasia ainda está tão presente e a gente pode ver como ela é cativante, não só de crianças, mas para adultos também. Quantos grandes filmes no cinema, não tratam de super-heróis? A Marvel, os Vingadores. A criança não vai entender literalmente que ela vai ser o super-herói e que ela vai poder voar ou salvar o mundo. Mas ela vai compreender os sentimentos, as intenções daquele personagem. Assim como no conto de fadas, é isso que acontece, é uma leitura metafórica que a criança faz sem nem saber, sem nem perceber. E além disso, a gente não precisa esperar que a criança aprenda a ler para ela ter contato com esses contos de fadas. É importante que os adultos, além de dar os exemplos, eles também contem, seja lendo, seja de memória, contem essas histórias para a criança. Nessa contação, como acontecia antigamente, o contador, geralmente pais ou avós, conseguem desenvolver um laço afetivo muito forte dele para a criança e da criança para com ele. E isso é importante, independente do conteúdo do que está sendo contado, narrado, mas para a formação psicológica daquela criança que vai crescer com aquelas memórias e no seu subconsciente, no seu inconsciente, é aquela relação mais bem consolidada. Espero que vocês tenham entendido,
Continuem lendo e contando muitas histórias, dentre elas os contos de fadas, para as suas crianças. Até a próxima!